Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Não sei a hora, não sei o lugar, seja muito bem-vinda. Sou Shirlane Marques, personal trainer, especialista em hipopressivo. E eu ensino mulheres a como reduzirem pelo menos 12 centímetros de circunferência abdominal em até 3 meses. E hoje trago um tema super especial, tá? Vou falar de resultados. E aí, quem não quer ter resultado, né? E principalmente resultados fazendo treinos em casa. É sobre isso. Então, já quero agradecer a você que está chegando aqui agora, que está entrando. Muito obrigada. E a você também que está vindo conferir esse conteúdo gravado, né? A live vai ficar salva para você ter acesso e, né, assistir aí quando você quiser, puder e também puder encaminhar aí para uma amiga, tá? Então, não deixa de compartilhar esse conteúdo também, não. Então, eu quero primeiro começar, né, parabenizando as mamães que estão entrando por aqui, né, e a minha mãe em especial, e parabenizo a mim mesma, né, o ser mãe. Estamos vivenciando essa semana especial, Semana das Mães, né, e temos aqui lives direcionadas para mulheres, mães, né, que querem ter resultado, tá? Que querem mudar sua rotina, seu estilo de vida. Então, para você que é mãe, né, meu abraço, né, carinhoso, que Deus possa te iluminar e que você possa cada vez mais, né, realizar esse papel que é tão formidável, que é tão prazeroso e ao mesmo tempo desgastante, né? Quem é mãe sabe, né, que o papel da mulher enquanto mãe, ele envolve uma série de fatores emocionais, né, fatores de dar conta de tudo, né, de ter que cuidar, de ter que orientar, e a gente cada vez mais vem conduzindo esse papel com maestria. É claro que a gente sempre tem dentro da gente, né, essa busca pela perfeição, por fazer sempre o melhor para os nossos filhos, mas tenha certeza que você dá tudo aquilo que é de melhor que você tem para o seu filho. Então não se cobre muito, só se entregue e viva a maternidade, que ela é linda, maravilhosa, apesar de ser também exaustiva. Então, toda mulher e mãe entende muito bem disso que eu tô falando, né? Eu, depois que fui mãe, eu não me vejo mais a Shirlane de antes. Então, eu sou Shirlane, mãe de Arthur. E para mim foi o melhor acontecimento da minha vida, o nascimento de Arthur. Porém, junto a Arthur, veio inúmeras responsabilidades, né? A gente tem uma demanda maior quando a gente é mãe. E a cada fase da criança, do filho, né? Que eu falo isso, eu enquanto filha, minha mãe nunca vai deixar de se preocupar comigo. Então, depois que a gente é mãe, a gente sempre vai ter o cuidado com o nosso filho. Claro que em cada fase do crescimento dele, os cuidados serão diferentes, as atenções serão diferentes, enfim, mas é sobre isso. Parabéns para você que é mãe, mulher e que não desiste nunca. Então é sobre isso. Vamos falar um pouco dessa rotina louca de ser mulher e mãe, porque quem é mulher e mãe sabe o quanto a gente corre, luta e batalha para terminar o dia realizando tudo que a gente gostaria de realizar. Só que em algumas situações eu venho encontrado, né? Tenho avaliado, eu trabalho exclusivamente com mulheres. 90% das minhas alunas hoje atualmente são mães. Então é muito comum, não é, Cris? É muito comum
eu pegar no início, né, mulheres, mães sobrecarregadas, atarefadas, sem uma rotina, sem disciplina, com nível de estresse altíssimo, tá? Adoecendo, né? Elas adoecem porque não se prestam assim a organizar, não conseguem, na verdade, organizar a sua rotina para que ela tire um tempinho para cuidar dela. Mas a gente precisa prestar atenção nisso que eu vou falar. Você só consegue cuidar bem do outro se você estiver bem, tá? Você precisa estar bem para dar o seu melhor para o outro. Então, quando você cuida muito das outras pessoas, claro que nós, enquanto mãe, mulheres, temos esse papel do cuidado, tá? Do cuidado com o filho, do cuidado com a casa, do cuidado com o esposo, mas você precisa também cuidar de você. E você tem se deixado de lado, você tem se esquecido, porque todas essas outras atividades estão exigindo demais de você. E você precisa prestar atenção e organizar. Oi, Ediene, uma aluna minha maravilhosa. Você precisa prestar atenção, né, nesse autocuidado com você. Você primeiro precisa estar bem para com que você consiga desempenhar tudo o que você precisa ao longo do seu dia da forma melhor possível, com a excelência que você tem a apresentar. Então, quando eu falo de resultados com treino em casa, né, eu estou falando de mulheres que acham que não é possível treinarem em casa, né? Eu tenho mostrado ultimamente minha rotina de vida, ela mudou um pouco. Recentemente eu mudei, né, de residência e daí a minha rotina ficou um pouco mais complicada. E eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito do treino da musculação em si, na academia, mas eu venho me dedicando esses últimos meses ao treino exclusivamente em casa. Quando eu coloco assim, esse treino que eu faço em casa é o treino que eu prescrevo também para as minhas alunas. E também no período de pandemia, onde ninguém pôde sair de casa, nem botar o rostinho na janela, passei foram quase aí 1 ano e meio, 2 anos, fazendo treino em casa, prescrevendo treino em casa. E com isso, eu também não deixei de ter resultado, nem eu e nem as minhas alunas. Então, é possível sim a gente ter resultado fazendo treino em casa. E eu vou mostrar como é que isso acontece. Então, você, né, em algum momento da sua vida, você já foi lá e pagou o plano anual da academia. Vou começar o ano, vou pagar esse plano anual, vou vir para a academia 2 a 3 vezes na semana. Você começa, né, com essa história de que eu preciso treinar de 2 a 3 vezes na semana. Primeiro, 2 a 3 vezes na semana de treino para algumas pessoas vai ser insuficiente. A gente precisa entender que a gente precisa de um volume de treino na semana, né, uma intensidade. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda uma soma, né, de pelo menos 150 minutos de treino na semana. Só que a gente hoje considera, né, temos atualização e consideramos que essa soma precisa ser igual ou maior a 300 minutos de treino na semana. Quando a gente coloca essa atualização, esses 300 minutos aí de treino na semana, a gente vai pensar em pelo menos 5 dias de treino na semana que somem-se 60 minutos. Pois é. Só que quando a gente pega esses 60 minutos do dia, a gente está considerando 5 dias, mas a semana tem 7, tá? Então a gente tem aqui 2 dias de folga. Se eu pegar somente 5 dias e distribuir os 300, vai dar 60 por dia.
Quando eu pego minhas alunas, que eu faço a prática do ritual matinal, que eu faço o hipopressivo, mais o treino, a gente bate essa meta fácil. Só que esses 60 minutos, ele não precisa ser de forma contínua, tipo, não precisa começar e só parar quando terminar. Você pode dividir ele em frações. Eu tenho alunas que começam o dia pelo ritual matinal hipopressivo e fazem o treino de força em um horário diferente desse. Já outras organizam o seu tempo para fazer tudo de forma seguida, faz ritual, faz hipopressivo e faz o treino de força. E com isso, na soma, no EDN, facilita muito, porque a gente tem essa possibilidade de fracionar esse treino do dia, né, em 2 vezes, em 2 momentos distintos, ou pegar ele direto. Mas o que a gente precisa levar em consideração, que é que eu levo muito em consideração, o volume total do treino da semana. Cada pessoa precisa ter sua prescrição individual de treino de força, porque cada pessoa vai ter sua individualidade. Quando eu coloco o ritual matinal e hipopressivo, a depender de como tá, digamos assim, se é uma aluna iniciante no hipopressivo, que eu falo muito de hipopressivo aqui, vocês já estão sabendo, não mais do que eu, digamos assim, né? De hipopressivo. Mas quando eu falo de hipopressivo, né, iniciante, ela vai seguir o protocolo que ela tá lá fazendo de iniciante, e as alunas do avançado vão seguir esse protocolo também do avançado. Ritual matinal é uma sequência de alongamentos que eu faço para as minhas alunas começarem o dia com foco, com disciplina e preparando o corpo e mente para esse dia. Então, ritual matinal e hipopressivo, elas vão seguir algo parecido, dependendo de como está o seu nível, se é iniciante ou se é avançada. Mas quando a gente vai para a parte do treino de força, esse treino é totalmente individualizado. Cada aluna tem sua prescrição para realizar esse treino em casa de forma segura e que traga, né, um resultado bacana, né, com esse treino em casa. E o que é que vem acontecendo? Eu venho tendo, né, excelentes resultados com essas prescrições. Por quê? Porque você que paga o plano anual da academia e se compromete aí 2 a 3 vezes na semana, acontece que você paga, aí você na segunda-feira você vai para a academia, aí você treina tão pesado que na terça-feira você não consegue levantar da cama, não consegue andar, nananana. Aí fica com aquela dor pós-tardia, né? A depender de como foi sua orientação, o seu treino na academia. Isso não é comum a todos, mas vamos colocar uma pessoa que nunca treinou, que passou muito tempo longe do exercício físico, ela vai sentir isso, né? O corpo vai responder. E daí essa pessoa no dia seguinte não vai, aí na quarta-feira precisou resolver alguma coisa, não se planejou, não organizou, ela não construiu um planejamento, aí na quarta ela já não vai, aí na quinta ela vai, mas aí já não tá tão condicionada, aí é sexta-feira, eu não vou treinar na sexta, aí passa sexta, sábado, domingo. Aí na segunda-feira vai de novo, na terça vai, aí na quarta não vai, enfim, começa a auto se sabotar. Então pagou um plano anual na academia, mas que não tá tendo resultado. Por quê? Porque ela não tá tendo periodicidade no seu treino, não tá tendo essa disciplina. E quando eu falo do treino em casa, né, você vai treinar no conforto da sua casa, tendo resultado. Primeiro, a gente constrói o quê? Um planejamento, um cronograma. Eu sempre faço isso com minhas alunas e eu sempre falo aqui. Quando você planeja a fazer certo. Quando você não planeja, você planeja a fazer errado. Então, coloque tudo no papel que você precisa fazer, organize o seu dia, organize sua semana, que tudo vai dar certo. Aquilo que não deu para colocar em prática, eu tenho certeza que você vai relocar para o dia seguinte, para o dia possível, para o horário possível. Mas tenha tudo bem estruturado, hora a hora, principalmente o horário do seu treino.
Levando em consideração para as meninas que treinam em casa, né, eu sempre prescrevo esse treino distribuído ao longo da semana. A gente tem uma prescrição voltada para pelo menos de 5 a 6 treinos na semana, fracionado dentro disso que eu estou falando, pensando no volume total de treino. Então elas treinam, são treinos que podem ser fracionados, treinos curtos e práticos, que elas vão fazer em casa, utilizando o que tem em casa. Igual eu postei hoje aqui, né? A gente utiliza muito o quê? Cabo de vassoura, garrafa de amaciante, de sabão, enfim, coisas que você tem em casa. E quando eu falo do hipopressivo, para treinar hipopressivo a gente não precisa de nada, é só de você seguir a técnica e a orientação. E claro, a prescrição, que o hipopressivo também é um exercício, ele precisa ter uma prescrição e uma orientação. E o mais assim, digamos assim, o que é mais primordial para o resultado é o acompanhamento. Então eu acompanho individualmente minhas alunas, apesar de vocês verem eu postar treinos em grupos, a gente tem muito encontro em grupo, que é para treinar junta, que é para se motivar, que é para tirar dúvidas, que é para estar ali junto, a comunidade das mulheres de Shirline, é isso mesmo, força total, todo mundo junto ali, cada um conquistando o seu melhor. Só que por trás disso, eu trabalho esse monitoramento individual de cada uma, né? Tanto no hipopressivo como nas prescrições dos treinos, que vai além dos treinos. Para quem minha aluna sabe, né? Não é só o treino. O treino é 20% do monitoramento que eu faço das alunas, né? Eu levo em consideração muitos outros fatores que vão extrapolar a parte do treino, né? O treino é só um pilar pequeno do que eu faço de acompanhamento das meninas. Mas aí a gente tem essa prescrição, a gente tem essa comunidade, a gente tem esse grupo, e eu venho mostrando aqui nos últimos dias, né, o quanto isso é possível, você treinar em casa, movimentos que são, né, quando você aprende, são fáceis de replicar, né, tem resultado, tem eficácia. Por quê? Porque você tem disciplina. Então não adianta você pagar um plano anual da academia se você não vai frequentar, né? Às vezes você se sabota muito na questão do horário, na questão de você ter algum compromisso e não deu certo aquele horário, então você acaba não indo. Então quando você vai partir para essa outra situação de você ter o seu treino prescrito para fazer em casa, e quando você estrutura esse horário, então vem dado muito certo esse primeiro momento do dia, você começar realizando esse treino, seja o hipopressivo, seja o treino de força em casa, porque você começa o seu dia por você, né? Já deixa tudo muito certo, já deixa tudo pago e tem resultado sim. Por quê? Porque a constância, a disciplina é que vai te fazer ter resultado. Então, nada que você não coloque na sua rotina, tudo aquilo que você não repete, né? Você não vai conseguir colocar na sua rotina, você não vai evoluir. E quando você tem esse treino que é prático, fácil de ser seguido, que você tem na palma da sua mão, todas as minhas alunas têm acesso a um aplicativo com a prescrição desse treino, e organiza o seu horário, organiza o seu espaço, um espacinho pequeno, minha gente, um tapetinho no chão, um cabo de vassoura, umas garrafinhas de amaciante e o treino na mão. Acabou. Então você não sai de casa, você não perde tempo, acontece muito. Menina acordou, o menino chorou, ajeita, organiza e volta pro treino. O menino precisou disso, dá uma pausa, vai lá, organiza, depois volta e tá tudo certo. Então isso vem dado muito certo, né, em relação ao treino em casa, porque é muito mais fácil de você fazer. Aí fala assim, Shirline, mas eu não tenho motivação de fazer treino sozinha em casa. Mas aí você não tá só, porque sempre eu vou estar, né, acompanhando. E outra coisa, a motivação vem quando você vê resultado, né? Quem faz hipopressivo com 7 dias já tem resultado. 7 dias já tem resultado em relação à redução do circunferência abdominal.
Quando vai para a parte da saúde funcional, né? Com poucos dias você já começa a ver diferença. Então essas mudanças, nessas pequenas mudanças em pequenos, né, curto tempo, é que vai te motivar a continuar, né? E a gente vai cada vez mais evoluindo e, claro, subindo um degrau de cada vez. Não é nada da noite pro dia, tá? Porque mudanças feitas de forma repentina, né, de formas drásticas, elas não são, né, possíveis de serem mantidas. Então, o melhor é que você vá mudando um pouquinho por vez, vá construindo essa nova rotina e vá ganhando disciplina. Eu tenho alunas que treinam em casa há mais de, vou fazer 3 anos, fez 3 anos agora em maio, na verdade, né? Que vem treinando em casa, que vem treinando o hipopressivo de forma ininterrupta por 3 anos e vem conseguindo manter e evoluir nos resultados, porque o corpo da gente vai mudando, as nossas fases vão mudando e a gente sempre está em busca do melhor, seja desse equilíbrio de mente e corpo, seja às vezes de um corpo mais sequinho, ou às vezes quer mais um pouquinho de volume, hipertrofia. Não, tá numa fase de que quer ficar bem, só controlar estresse e tá tudo certo, tudo vai se encaixando, então tudo é possível. Então, quando a gente tem constância e tem disciplina, a gente vai mudando esse nosso estilo de vida, então fica muito mais fácil de manter. Quando você, né, vai e pegam coisas assim, tipo, eu vou fazer um jejum intermitente, aí passa uma semana, isso sem prescrição, sem orientação de ninguém, né? Olha na internet, eu vi que jejum intermitente emagrece, vou passar uma semana fazendo jejum de 16 horas, todos os dias. Aí passa uma semana, começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí na sexta, o marido vai tomar um caldinho, aí a pessoa tome no caldinho, tome na cerveja, tome na coca, aí no domingo, no sábado, vai almoçar fora, aí como dizer coisas bem regionais, vai comer uma buchada, aí no domingo amanhã eu volto, aí come lá outra coisa e acabou. Então, nem foi sustentável o que você fez de segunda a sexta, nem teve uma boa orientação e no final de semana você acabou que jogou tudo no lixo, né? Tudo aquilo que você ia começar a construir, enfim. Então, nada muito drástico vai ser possível de você manter. Então, o ideal é que você faça mudanças radicais. Elas não são sustentáveis, então você precisa fazer pequenas mudanças, mudar hábitos, né, de forma muito leve, sem que isso te deixe mais estressada, mais ansiosa. Precisa fazer mudanças que você vá se tornando uma pessoa mais relaxada, mais consciente, com mais foco, com mais disposição e com um sono reparador, né? Um ponto muito importante é a condição de sono. Então, eu trabalho muito o pilar do sono nos meus monitoramentos, mas eu não vou falar de sono aqui hoje, tá? E daí, quando você começa a ter esses resultados, isso te empolga a continuar. Então, eu vou trazer agora um exemplo meu. Eu já falei aqui, mas vou falar de forma muito resumida, o quanto, né, falando agora, voltando a falar de mãe, o quanto nós, mães, mulheres, temos, né, muitas tarefas e compromissos a realizar ao longo do dia, a gente às vezes acaba se esquecendo da gente. Eu, após a minha gestação, eu tive o meu momento de insatisfação com minha barriga. Pois é, meu filho nasceu, foi assim, o que mais foi surpreendente na minha vida foi a maternidade. Então, nasce um filho, nasce uma mãe, é um amor imensurável, é algo irreal. Só que por um tempo depois, né, voltei ao meu peso, tava treinando, tava com o abdômen definido, né, sequinho e tal, porém com um aspecto diferente do que eu tinha antes. Ele tava mais quadrado e na região do umbigo
tinha um aspecto um pouco diferente, né? Claro, um excessozinho de pele por conta da gestação, mas eu não estava insatisfeita com esse meu abdômen. Foi quando eu fui aprofundar e encontrei o hipopressivo, a técnica que trabalha a musculatura profunda do abdômen. E estudando, praticando, né, após realizar a minha especialização, que é uma certificação internacional, eu comecei a aplicar o método nas minhas alunas nesse momento. E elas começaram a ter excelentes resultados. Inclusive, né, quando eu comecei a trabalhar o hipopressivo junto do treino delas, porque não é junto. Mas em um momento que você está treinando o hipopressivo no início, você não pode fazer alguns movimentos do treino de força convencional, né? Para quem é minha aluna sabe do que eu estou falando. Então eu tive que tirar algumas coisas para colocar o hipopressivo e o resultado foi sensacional. Então, com esse resultado meu, das minhas alunas, eu comecei a trabalhar mais de forma assim específica o hipopressivo, né? Então venho tendo turmas de formação de hipopressivo onde eu venho acompanhando muitas mulheres que vêm conquistando excelentes resultados com um treino que é feito em casa por apenas 5 minutos todos os dias. Então um treino de 5 minutos todo dia que dá um resultado maravilhoso na estética do abdômen. Só que além da estética do abdômen, hipopressivo, ele vai trabalhar problemas de incontinência urinária, ele vai prevenir hérnias, ele vai fortalecer a região perineal, vai também tratar e prevenir, né, dores lombares, vai reabilitar diástases, vai melhorar a sua postura, vai melhorar o funcionamento do intestino. Só o hipopressivo ele faz tudo isso. Quando você pega, né, uma mulher que ou começa do hipopressivo ou vem já de um treinamento, né? Tanto pode ser uma pessoa que já é treinada para fazer o hipopressivo, como pode ser uma pessoa que ainda não é treinada, ela pode começar pelo hipopressivo. Quando ela começa a ver resultados praticando hipopressivo, ela vai querer evoluir. E daí vem, né, a associação dos treinos de força, porque hipopressivo trabalha fibras tônicas, que é de tipo 1, a gente vai dar tonicidade a essa fibra. No exercício de força, né, onde a gente pega peso, que foi isso que eu fiz aqui hoje, que está aí nos stories, para vocês olharem, a gente trabalha fibras de contração, que são fibras de hipertrofia. Então, o hipopressivo associado ao treino de força, ele é o casamento perfeito. Só que a pessoa precisa ter entendimento, né? Precisa ter acompanhamento de um profissional que seja especializado, porque tem alguns movimentos que não podem serem realizados no mesmo período do tratamento inicial do hipopressivo. Então, assim, exercício é ótimo, é maravilhoso, mas ele precisa sim de orientação, ele precisa de uma prescrição, ele precisa ser individualizado, tá? Você não pode fazer por conta própria sozinha. Isso se estende à dieta, a usar medicamento, né? A usar cinta modeladora. Eu já falei muito aqui dos riscos do uso da cinta modeladora, né? A cinta modeladora, ela só é indicada em casos cirúrgicos, indicação feita por um médico, tá? Cinta modeladora não vai te ajudar a deixar a sua cintura mais fina. Então você precisa entender, né? O que é preciso fazer para ter resultado treinando em casa. Então é muito fácil e prático. Primeiro, você não vai perder tempo, porque você não vai precisar se deslocar para lugar nenhum. Segundo, né? Muito prático e fácil, porque você não vai precisar de nenhum equipamento, você já tem tudo em casa. Uma cadeira, cabo de vassoura, garrafa de sabão, de amaciante, tá? É disso que você precisa. E um tapetinho, pode ser até uma toalha. Uma toalha já vai te ajudar, tá? Então não precisa de muita coisa. E a motivação vem com resultado. Quando você coloca esse treino diariamente na sua rotina, você vai ter resultado. E com isso vai te motivar
a fazer cada vez mais. E claro, uma boa prescrição, né, individualizada e com esse acompanhamento, monitoramento, tá? Quando eu falo de resultados, né, eu tenho a prova disso, né? Minhas alunas, eu já vou, acho que com mais de 120 alunas agora, aonde eu venho monitorando e acompanhando e todas elas apresentam resultados. Cada uma tem o seu resultado de forma individual, cada pessoa é um corpo único, cada pessoa vai se apresentar de uma forma, vai ter uma necessidade diferente, mas todas elas apresentam resultados. E o hipopressivo, né, falando em especial do hipopressivo, ele é assim formidável, porque em 7 dias a gente já vê um resultado, com 30 dias resultado, 60, 90, depois a gente vai o quê? Parte para manutenção, né? Manutenção desses resultados e, claro, a evolução, que é onde as alunas continuam fazendo esse treino. Então, respondendo aqui, né? Por que resultado com treino em casa é possível? Sim, porque você ganha o quê? Rotina, constância e disciplina. Mas, claro, você precisa de ter uma prescrição e uma orientação. Não vá fazer nada assim sozinha de forma aleatória, né? Precisa ser tudo pensado na sua necessidade individual, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade individual. E é possível sim você treinar em casa. E eu digo a você, é muito prático e prazeroso, né? Eu hoje venho realizando muito de partes dos meus treinos em casa. Quando eu tô na academia, dando aula, alguma coisa, eu vou lá e treino também. Mas eu tenho feito muito treino em casa, né? Inclusive quando eu viajo, enfim, ontem mesmo eu não tive condições de fazer o treino na academia por conta do horário de pegar meu filho na escola, fiz em casa. Eu hoje estava fazendo atendimento também, não consegui, fiz em casa. Então eu tenho a minha própria prescrição, tá? De treino em casa e vem super dando resultado. Claro que é um conjunto, né? Não é só o treino que vai te dar resultado, né? Tem um conjunto, tem uma série de fatores. Mas é possível sim. E daí, meninas, que vocês que estão aqui, alguma dúvida, vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Mas é isso aí, treino em casa, ele te traz resultado sim, é totalmente possível. Inclusive, mostrei nos meus stories hoje, né, como é possível treinar em casa. Com equipamentos, que eu digo assim, nossos equipamentos que a gente comprou internacionalmente, fora do país, né, que é cabo de vassoura, garrafa de amaciante, né, então tudo muito possível. Então, ó, fico à disposição, tá? Adoro receber perguntas, interações de vocês no direct. Então, se tiver alguma pergunta, pode mandar direct. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? A gente se encontra quinta-feira. Vou falar de como você organizar o seu tempo para treinar em casa. E no sábado, 8 horas da manhã, vai ser live de treino para as mamães, tá? A gente vai fazer aqui uma live de treino de hipopressivo, mais um treininho para o corpo inteiro. Então, vocês vão treinar de forma muito completa comigo, tá? Hipopressivo, mais um treino de força para o corpo inteiro. Não vai precisar de nenhum equipamento, só que você venha treinar comigo no sábado, esse sábado agora, às 8 horas da manhã, tá? Treino do Dia das Mães. Um cheiro e até quinta-feira às 11 horas e no sábado de 8, tá? Até já!